Eu nunca acreditei em milagres, nem em fantasmas, nem em nada que meus olhos não pudessem ver ou que meus dedos não pudessem tocar. Mas naquela noite, naquela maldita noite de plantão no pronto-socorro, algo quebrou dentro de mim. Algo que não sei explicar, que ainda me persegue até hoje como um sussurro que nunca se cala. Era um médico novo, transferido de forma emergencial. Ninguém sabia de onde ele vinha ao certo, mas todos pareciam conhecer seu nome. E os pacientes mais graves, começaram a melhorar de forma absurda, inexplicável, como se a presença dele reorganizasse as leis da natureza. E ao mesmo tempo, outros, que nem estavam tão mal assim, simplesmente morriam. Eu comecei a observar, a notar, sentir, e quando percebi que ele olhava fixamente para algo no vazio, como se conversasse com presenças que ninguém mais via, já era tarde demais. Eu já tinha cruzado uma linha. E você? Cruzaria também? Naquela época, eu era apenas mais uma enfermeira no plantão noturno de um hospital público esquecido por Deus, desses onde a dor se arrasta pelos corredores e os gemidos se tornam parte do som ambiente. Trabalhávamos exaustos, anestesiados, lidando com a vida e a morte com a mesma indiferença aprendida com o tempo. Até que, numa noite qualquer, um novo médico apareceu. Não houve apresentação formal, nem explicações. Só soubemos que ele assumiria os casos críticos da ala vermelha. Era jovem, pálido, de olhar parado e voz baixa. Algo nele causava desconforto, mas ninguém ousava comentar, apenas obedecíamos. E assim começaram os estranhos acontecimentos. Pacientes que estavam à beira da morte começaram a apresentar melhoras súbitas, inexplicáveis. Outros, estáveis e fora de risco, simplesmente paravam de respirar. Os aparelhos não apitavam. Os batimentos cessavam sem alarde. E o tal médico? Sempre presente, sempre à margem, sempre com aquele olhar de quem enxerga além. Eu tentei ignorar, quis acreditar em coincidências, mas uma sequência de mortes me obrigou a prestar atenção. Todos os pacientes que morriam haviam recebido uma última visita silenciosa dele. Uma prece? Uma despedida? Ou algo mais sombrio? Numa noite resolvi segui-lo. Vi-o parado na enfermaria vazia, sussurrando nomes que não estavam na lista. Vi sua sombra se mover independente da luz. Vi um dos pacientes já morto sentar-se na maca e sorrir. Achei que estivesse perdendo a sanidade. Fui afastada do plantão semanas depois. Psiquiatra, sedativos, atestados. Ninguém acreditou em mim. Mas agora, com você aqui, ouvindo essa história, talvez não seja loucura. Talvez você já tenha sentido essa presença. Talvez o silêncio do corredor à noite não esteja tão vazio assim, porque há coisas que não aprendemos na faculdade, há presenças que não se explicam com ciência, e há histórias que precisam ser contadas, mesmo que ninguém acredite. Era uma madrugada abafada de terça-feira, e o hospital estava mais silencioso do que o normal, como se até o sofrimento tivesse decidido descansar. Eu fazia o plantão sozinha na ala vermelha, aquela onde a morte costumava fazer morada, onde os olhos dos pacientes já não brilhavam e o cheiro de fim era mais forte do que qualquer desinfetante. Por volta das 3h42 da manhã, o monitor do leito 9 disparou. Frequência cardíaca acelerada, pressão despencando, o corpo da paciente, uma idosa com múltiplas comorbidades, convulsionava. Corri para acionar o protocolo, e antes que pudesse completar o procedimento, ele entrou. O novo médico. Sem pressa, sem susto, sem nem ao menos olhar o monitor. Apenas caminhou até a beira do leito, pousou a mão no peito da paciente e sussurrou algo que não conseguia ouvir. Em segundos, o monitor estabilizou. A paciente parou de se debater, o corpo relaxou. Não como quem volta à vida, mas como quem entrega a alma. Eu, paralisada, observei a linha do tempo. Ritmo normal. Saturação boa, mas a expressão da paciente não era mais a mesma. Era como se ela tivesse partido, mas o corpo continuasse.
Tentei perguntar o que ele tinha feito. Ele apenas me olhou com aqueles olhos vazios, sem piscada, e respondeu: "Ela descansou." Aquilo ficou na minha cabeça pelo resto do plantão. Quando fui conferir os prontuários, percebi algo ainda mais estranho. O nome da paciente não constava mais na escala. O leito 9 estava registrado como vago. Voltei correndo. Ela ainda estava lá, viva, respirando, mas com um olhar distante, como se já não pertencesse a este mundo. Nos dias seguintes, casos parecidos começaram a se repetir. Pacientes em estado crítico que sabíamos não resistiriam à próxima hora, melhoravam repentinamente. Outros, em situação estável, morriam sem explicação. O padrão era sempre o mesmo. Ele aparecia antes, silencioso. Às vezes apenas observava, outras vezes tocava a testa do paciente. Uma prece, talvez? Ou um julgamento? O ápice aconteceu com uma criança de 9 anos, leucemia avançada. Já não havia protocolo, apenas morfina e conforto. Naquela madrugada, encontrei o médico parado ao lado do leito dela. Seus olhos estavam fechados, os da menina abertos, e sorrindo. Um sorriso calmo, estranho, de quem sabe de algo que você não sabe. Quando ele saiu do quarto, entrei. A menina me olhou e disse: "Ele me mostrou onde moram os que não sofrem mais." Depois disso, ela fechou os olhos e morreu com uma paz que eu nunca tinha testemunhado ali. Levei esse relato à supervisão. Fui ignorada. Disseram que o estresse estava afetando minha percepção. Mandaram eu dormir. Eu sabia que havia algo errado. Comecei a registrar tudo: datas, horários, nomes dos pacientes, momentos em que ele aparecia. Os padrões se formavam como uma equação mórbida. A cada 3 pacientes que ele tocava, um morria em até 24 horas. Mas não era aleatório. Eram sempre os que estavam em sofrimento extremo, como se ele decidisse quem merecia descanso. E então, algo ainda mais perturbador. Revisando os registros antigos do hospital, encontrei a foto de um médico de décadas atrás, da época em que o hospital ainda era sanatório. Mesma fisionomia, mesmo olhar, mesmo nome. Não era possível. Era como se o tempo não tivesse passado para ele, como se ele sempre estivesse lá, escolhendo, guiando, matando, salvando. Já não sei mais. Na semana seguinte, tentei confrontá-lo. Perguntei diretamente: "Quem é você?" Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, e respondeu: "Você vai descobrir quando for a hora." Naquela noite fui transferida para o setor de pediatria. Não ouvi mais, mas às vezes, quando passo pelos corredores vazios durante a madrugada, sinto a presença dele. E o frio. Aquele frio que não vem do ar-condicionado, que não vem de fora, mas de dentro, como se a alma reagisse à presença de algo antigo, invisível, eterno. Desde aquele primeiro incidente, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu já não consigo dormir sem lembrar dos olhos daquelas pessoas, dos sussurros, da sombra que se arrasta onde ele pisa e do pressentimento de que um dia ele virá até mim. Não com violência, não com pressa, apenas para me tocar, dizer meu nome e me mostrar o mesmo lugar onde moram os que não sofrem mais. O que começou como um ruído, um mal-estar inexplicável, logo se transformou numa sombra que pairava sobre o pronto-socorro inteiro. A sensação não era mais só minha. Alguns enfermeiros começaram a comentar que o ar parecia mais denso, mais pesado. Um dos técnicos, o Almir, jurava ter visto vultos passando no corredor das salas 3 e 4, sempre no fim do plantão da madrugada. Inicialmente, atribuímos ao cansaço. A mente da gente prega peças quando o corpo está em exaustão. Mas então as coisas começaram a sair da esfera do subjetivo. Alarmes de monitores disparavam sozinhos, portas batiam quando não havia ninguém, e alguns pacientes diziam escutar sussurros em línguas desconhecidas no meio da noite. Um deles,
Um senhor internado com uma pancreatite severa chorava de medo e segurava meu braço com tanta força que chegou a me deixar roxa. Ele repetia a mesma frase, quase como um mantra. O médico de preto veio me buscar. Eu pensava que fosse um delírio, algo causado pela febre, pela dor. Mas ele não tinha febre, estava lúcido. E pior, descreveu esse tal médico de preto com precisão. Disse que ele tinha olhos fundos, sem brilho, que usava uma espécie de jaleco escuro até os pés e que não falava nada, só observava. Era como se ele estivesse esperando alguma coisa. Passei a anotar os horários dessas crises e percebi um padrão. Tudo acontecia entre 3h15 e 3h45 da manhã. Não era coincidência. A atmosfera se transformava nesse intervalo. O ar ficava mais frio, as luzes oscilavam, até os equipamentos mais novos apresentavam falhas inexplicáveis. Os médicos não levavam a sério, é claro, mas quem estava ali todos os dias, a faxineira, os porteiros, os técnicos, sabiam que tinha algo estranho acontecendo. Uma madrugada, entrei na sala de descanso para tomar um café e encontrei a Cida, auxiliar de enfermagem, rezando o terço sozinha. Ela tinha lágrimas nos olhos. Me olhou e disse sem rodeios: "Tem uma presença ruim aqui dentro, Rosimeire, e ela quer alguém." Isso me arrepiou inteira, porque era exatamente o que eu sentia, mas nunca tinha verbalizado. Não era só uma energia ruim. Era como se algo ou alguém estivesse escolhendo, procurando, caçando. Na noite seguinte, fiquei sozinha na sala de sutura organizando o estoque. Por volta das 3h20, ouvi passos no corredor, lentos, arrastados, como se alguém estivesse de chinelos. Pensei ser o vigia, mas a porta do corredor estava trancada, por dentro. Fui até a porta e, por um instante, tive certeza de que alguém estava me observando do outro lado. Mas quando abri, o corredor estava vazio. Silêncio total. Apenas o som do meu coração acelerado nos ouvidos. Comecei a sentir náusea, um enjoo repentino, como se algo estivesse me empurrando para fora daquele espaço. Voltei cambaleando para a enfermaria e encontrei o Dr. Adelmo com as mãos tremendo, sem conseguir explicar por quê. Ele era cético, metódico, frio até, mas ali, naquele momento, parecia um menino perdido. Disse que o sistema travou no meio da ressuscitação de um paciente e ele teve que continuar a manobra sem os monitores. O paciente morreu, o terceiro naquela semana. Todos por parada cardiorrespiratória sem causa clara. Todos entre 3h15 e 3h45 da manhã. Decidi procurar nos registros antigos. Usei minha hora de almoço para ir até o arquivo morto do hospital. É um lugar escuro, úmido, com aquele cheiro característico de papel velho e mofo. Vasculhei relatórios de plantões anteriores, datas de óbitos, anotações de incidentes, e ali, entre uma ficha e outra, encontrei um padrão assustador. Desde 2003, sempre no mês de agosto, havia um aumento súbito de óbitos entre 3 e 4 horas da manhã, sempre nos mesmos leitos, 3, 4 e 7. Um deles era exatamente o leito onde o senhor que viu o médico de preto estava internado. As coincidências não paravam aí. Em um boletim interno de 2005, havia uma anotação feita à mão com caneta azul de uma enfermeira chamada Sandra, que eu nunca conheci. Ela escrevia que uma entidade vestida de jaleco escuro havia sido vista por diferentes pacientes na madrugada anterior. A anotação foi riscada com força, como se alguém tivesse tentado apagar a lembrança. Na página seguinte, o óbito de um paciente por parada cardiorrespiratória sem causa clara. Comecei a sentir uma urgência estranha, como se eu tivesse pouco tempo para entender o que estava acontecendo. Senti que, de alguma forma, tudo aquilo estava se repetindo, como se fosse um ciclo, um ritual involuntário, um padrão que se mantinha porque ninguém ousava quebrar. E pior, eu sentia que nesse ciclo, alguém era escolhido, não por acaso, mas por algo que ultrapassava a lógica.
Era como se a presença que habitava o pronto-socorro reconhecesse determinadas almas e esperasse por elas. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que o próximo nome naquele padrão seria o meu. Eu achava que nada mais me surpreenderia depois de tantos anos de plantão, mas naquela noite, algo definitivamente mudou. Quando voltei à ala 300, percebi que o ambiente tinha mudado sutilmente. Não era só o silêncio ou o cheiro de desinfetante. Havia algo no ar, como uma presença que pairava, observando. Olhei em direção ao quarto 309 e vi a porta entreaberta. Aquilo me incomodou. Ela estava fechada antes. Fui até lá devagar. Não queria acordar nenhum paciente, mas algo me puxava, como se alguém lá dentro quisesse ser visto. Quando empurrei a porta, vi novamente o vulto ao lado da cama. Desta vez mais nítido, quase sólido. Era uma mulher, alta, magra, de cabelo escuro e pele pálida. Seus olhos pareciam vazios, mas ao mesmo tempo me atravessavam. Não consegui me mexer. Fiquei paralisado enquanto ela apenas apontava para a parede, em silêncio. Então ouvi a voz do Sr. Ernesto, baixa e trêmula. Ela voltou. Ela sempre volta nessa hora. Fui até ele tentando confortá-lo, mas sua pele estava fria e ele tremia. O monitor cardíaco disparou. Alarme, pressão despencando. Chamei o médico. Tentamos reanimá-lo, mas naquela noite ele se foi. Enquanto a equipe médica entrava no quarto, eu olhei mais uma vez para o canto. A mulher já não estava lá. O quarto parecia normal, mas a temperatura ainda era baixa. A sensação estranha. Após o falecimento, ao fazer a checagem dos pertences, encontrei uma pequena fotografia antiga entre os papéis dele. Era o Sr. Ernesto, jovem, ao lado de uma mulher com os mesmos traços do vulto que eu havia visto. Atrás da foto, uma dedicatória apagada. Para sempre com você, Laura. Fui tomado por um calafrio. Laura? Esse nome me era familiar. Perguntei ao prontuário, e então descobri. O Sr. Ernesto tinha sido casado com uma enfermeira chamada Laura. Ela havia trabalhado ali mesmo, no hospital, anos atrás. Morrera em serviço, em um plantão noturno, após um aneurisma fulminante, no mesmo quarto onde ele passou seus últimos dias, o 309. Aquilo não podia ser coincidência. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era como se ela tivesse voltado para buscá-lo, para cumprir uma promessa antiga, ou para garantir que ele não morresse sozinho. Desde aquele dia, nunca mais olhei o quarto 309 da mesma forma. O ponto de virada da minha vida foi esse: entender que há laços que nem mesmo a morte é capaz de romper, e que o amor verdadeiro pode, de algum jeito, permanecer presente, mesmo no limiar entre os mundos. O som da chuva lá fora parecia seguir o mesmo ritmo do meu coração. Eu já não sabia mais o que era cansaço físico e o que era puro esgotamento mental. O quarto 309 se transformou, dia após dia, numa espécie de entidade viva. Já não era apenas um espaço com cama, lençóis e um paciente. Era um organismo pulsante, estranho, como se respirasse em silêncio. Aquela noite em especial foi diferente de todas as outras. Era meu último plantão antes de sair de férias, e tudo o que eu queria era manter a rotina até o fim. Mas o quarto 309 não conhecia rotinas. O paciente ali era um senhor de idade, internado havia semanas, com quadro grave e inalterado. Não havia melhora, mas também não havia piora. Ele simplesmente permanecia, como se não vivesse, mas também não morresse. Durante a madrugada, a campainha de emergência do quarto 309 tocou. Quando cheguei lá, ele estava acordado, olhos fixos no teto, corpo rígido, mas sem emitir som. Tentei falar com ele, mas nenhuma resposta. Seus sinais vitais estavam estáveis.
Chamei o médico de plantão, que veio e constatou a mesma coisa. Mas foi ao sair do quarto que algo me paralisou. A porta, que deixamos entreaberta, fechou-se sozinha com um estalo seco. Voltei, achando que havia corrente de ar, mas o ar estava parado. O silêncio denso. O paciente agora me olhava. Não para mim, através de mim. Um olhar que não pertencia a este mundo. Frio, antigo, familiar e estranho ao mesmo tempo. Senti um calafrio subir pelas costas. Ele abriu a boca e murmurou palavras que até hoje ecoam na minha mente. Disse que o hospital era uma prisão de almas, que ele estava preso ali fazia mais tempo do que podia contar, que toda noite, à mesma hora, ele revivia sua morte. Não entendi. Achei que delirava. Mas quando olhei para os monitores, percebi que seus sinais vitais tinham zerado. Nada. Nenhum batimento, nenhuma respiração, nada. E ainda assim ele falava. Me contou sobre a história do hospital, sobre médicos que haviam cometido erros fatais, sobre pacientes abandonados, sobre promessas não cumpridas. Disse que o quarto 309 era um ponto de passagem, um portal talvez, que tudo o que era enterrado ali, fisicamente ou emocionalmente, não morria, apenas mudava de forma. O rádio do posto começou a chiar. Vozes, muitas, sussurros em línguas que eu não conhecia. Quando voltei a olhar para ele, o leito estava vazio. Saí em desespero, mas os corredores estavam escuros, como se a energia tivesse acabado. O relógio marcava exatamente 3 horas e 3 minutos, o número invertido do quarto. Senti uma presença atrás de mim, mas quando me virei não havia ninguém. Ao olhar pelo vidro da porta do quarto, ele estava lá novamente, deitado, exatamente como antes. Sinais vitais normais, como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sabia, algo havia mudado. E não era só em mim. O quarto agora exalava algo diferente, um cheiro sutil de terra molhada misturado a éter. Passei o resto da madrugada evitando olhar para aquela direção, mas sabia que a cada vez que eu desviava o olhar, ele me observava. Desde aquela noite, o quarto 309 ganhou um aviso informal entre os funcionários. Nunca o deixe sozinho por muito tempo. Nunca entre lá exatamente às 3h03. Nunca questione o que vê e, principalmente, nunca responda se ele chamar você pelo nome, porque se ele chamar, é porque você já foi escolhido e o quarto 309 nunca se engana. O silêncio que se seguiu após aquele último sussurro foi tão denso quanto uma parede. O relógio da enfermaria voltou a fazer sentido, e o barulho ritmado do monitor cardíaco soava como um lembrete cruel de que a vida, ali, ainda insistia em continuar. A enfermeira Joana permaneceu parada por longos segundos, com o olhar perdido, como se esperasse uma confirmação do que acabara de vivenciar. Mas não havia mais nada. O paciente do quarto 309 estava morto. E ainda assim, algo dele permanecia ali. Durante a madrugada, ela não conseguiu pregar os olhos. Revivia mentalmente cada detalhe do que ouvira, do que sentira, como se seu próprio corpo tivesse registrado o momento com uma intensidade sobrenatural. No dia seguinte, chamou um padre, sem contar exatamente o que tinha acontecido, apenas dizendo que precisava de uma bênção para o quarto. O sacerdote atendeu sem fazer perguntas. Ao entrar no 309, ele parou, respirou fundo e disse em voz baixa: "Almas inquietas deixam marcas profundas." Joana soube, naquele instante, que não estava louca. Outros enfermeiros começaram a relatar calafrios inexplicáveis ao passar pelo corredor, e uma auxiliar jura ter escutado, em uma das noites seguintes, alguém chamando por Sofia, ainda que o quarto estivesse desocupado desde o óbito. Com o tempo,
as manifestações cessaram. Mas o quarto 309 nunca mais foi o mesmo. Foi transformado em depósito. Alguns dizem que isso foi coincidência, outros acreditam que foi uma forma de dar paz ao que ali ficou. Joana, por sua vez, nunca mais foi a mesma. Continuou seu trabalho, sua rotina, mas carregando consigo um segredo que jamais conseguiria explicar. Um segredo que não se escreve em prontuários, mas que permanece, silenciosamente, na alma de quem cuida de quem está partindo. Há coisas neste mundo que a ciência jamais poderá explicar. E por mais que a medicina avance, por mais que os protocolos se aperfeiçoem, há territórios onde apenas o silêncio e o mistério dominam. O quarto 309 se tornou, para muitos, apenas uma sala a mais no hospital, agora trancada, esquecida, fora do mapa da rotina. Mas para quem esteve lá naquela madrugada, para quem ouviu o que não deveria ser possível, para quem sentiu o que jamais poderia ser descrito, o 309 é mais do que paredes e números. É um portal entre mundos, um lembrete de que a morte não é o fim, mas sim uma transição, e que às vezes nem todos conseguem atravessar completamente. A história daquele paciente, de sua dor, de sua súplica, permanece viva não nos registros médicos, mas na memória daqueles que ousaram sentir. E talvez esse seja o verdadeiro papel de quem cuida, não apenas tratar corpos, mas reconhecer almas. A enfermeira Joana aprendeu isso da forma mais intensa possível, e desde então jamais olhou para a vida e para a morte com os mesmos olhos. Porque depois de tudo que viu, ouviu e viveu, ela entende que há presenças que não se vão, há histórias que continuam mesmo depois do ponto final. E há gritos por socorro que ainda ecoam no escuro, esperando por alguém que escute, que compreenda, que lembre. Porque a verdadeira cura, às vezes, está justamente nisso, em lembrar que a dor tem voz, e que até mesmo o silêncio, nos corredores de um hospital, pode esconder verdades profundas demais para serem ditas em voz alta. Se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que passou por uma experiência inexplicável dentro de um hospital, deixe seu relato nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a entenderem que elas não estão sozinhas. E se esse relato te tocou de alguma forma, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder os próximos relatos. Aqui, cada história é uma lembrança de que há muito mais entre a vida e a morte do que podemos imaginar. Até o próximo episódio.